A gente nasce careca, pelado e sem dentes. Agora imagina se a gente nascesse careca, pelado, sem dentes, mas já recebendo uma renda passiva, um saláriozinho ou aquela mesada. É disso que a gente vai conversar aqui hoje sobre os investimentos para o futuro dos seus filhos. Vale a pena investir, criar uma carteira de investimento, uma carteira de ações para a criança que vai nascer, para o seu filho, para garantir esse futuro? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. Esse vídeo também é atendendo a um pedido de um inscrito que deixou um comentário perguntando se valeria a pena a gente criar uma carteira de investimentos para o filho. Muita gente faz isso, muita gente tem a sua carteira de investimento pessoal e cria uma carteira ali no momento que iniciou a gravidez ou no momento que o filho está pequeno, para quando ele crescer, ele poder ter uma vida um pouco mais confortável do que a que nós tivemos já no passado. Imagine seu filho poder fazer um intercâmbio a hora que quiser, poder fazer um bom curso, bons estudos, aproveitar mais essa melhor fase da vida que ele tem para desenvolvimento cognitivo, para desenvolvimento pessoal, ser um bom profissional, ser mais inteligente. Tudo isso, o dinheiro permite que você atinja as suas capacidades máximas, né? Muitas vezes a gente fica limitado por falta de dinheiro, por exemplo. Às vezes você quer um equipamento melhor para o seu trabalho, às vezes você quer ter um hobby diferente para que esse hobby possa ser um trabalho do seu futuro, mas você se vê ali impossibilitado de investir naquilo. Imagina o seu filho já crescendo num ambiente onde ele já tem essa renda passiva para que ele possa utilizar aí no futuro, para que na verdade toda a família possa utilizar, né? Então essa é a ideia da gente poder investir, mas existem várias modalidades de investimento. E só de você já pensar nisso, e de você já... se você apenas juntasse o dinheiro, você já estaria à frente de muita gente aqui no Brasil, tá bom? Então existem algumas modalidades de investimentos que você pode fazer para que seu filho tenha essa renda futura. Por exemplo, você tem desde o mais básico, que é a poupança, você tem as contas remuneradas, né, que são atreladas ao CDI, né, que rendem ali a taxa do CDI mais um pouquinho. Quase todo banco digital tem isso hoje em dia, né? Você tem os investimentos em renda fixa, que são a Selic, que são atrelados ao IPCA+, também, né? Que rende ali uma taxa constante, de forma mensal, anual, diária. A gente tem também a parte de renda variável, que é a parte que eu gosto mais, onde você pode investir em ações, ETFs, fundos imobiliários, fundos de investimentos do agronegócio, chamado FIAGROS, pode investir no exterior, pode investir em criptomoeda. Então, o universo dos investimentos, eles não são limitados a um tipo de coisa só. Você pode ter uma carteira muito bem diversificada. O tema desse vídeo aqui será simplesmente falando dos investimentos em ações, para não ficar muito estendido também. E se você ficou perdido com alguma dessas palavras que eu disse sobre investimento, considere se tornar um inscrito do canal, porque aqui eu ensino sobre os investimentos. Eu acho que você vai aprender bastante. Isso pode despertar em você uma chavinha ali para começar a investir também, tá bom? É o seguinte, então, investindo em ações para os filhos. O que a gente tem que analisar antes de começar a investir em ações? Riscos. Quais são os potenciais riscos que você pode enfrentar quando você vai criar uma carteira de investimentos ali, ou para você ou para o seu filho? Primeiro risco é volatilidade. O que quer dizer volatilidade? Volatilidade é quando você investe em uma ação, você se torna sócio dessa empresa, o valor, né, o preço dessa ação pode variar de acordo com o mercado e o momento econômico que nós estamos. Ou, por exemplo, a gente tem a empresa Vale, que é uma das maiores mineradoras que a gente tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, a ação dela pode custar de R$100 a R$60. Então, e essa volatilidade, essa ondulação de preço, pode assustar você que é iniciante. Então, isso você tem que saber que pode ter o risco dessa volatilidade, tá? Porém, quando a gente fala em uma carteira previdenciária, uma carteira para longo prazo, uma carteira onde você pensa em ser sócio da empresa e não pensa em ficar vendendo essas ações, isso é um risco minimizado. Isso não tem problema. Na verdade, a gente aproveita a volatilidade na queda dos preços para comprar mais ações a um preço legal, tá? Outro ponto de atenção que a gente tem que ter nos riscos é riscos de liquidez. Por exemplo, se você coloca o seu dinheiro lá na poupança ou um CDB de liquidez diária ou na Selic, no outro dia você pode ter o seu dinheiro de volta ali sem nenhum risco. Você pede lá, né, resgata ele e no outro dia você... Com as ações, você também tem isso, mas corre o risco de, imagine se você compra uma ação a R$80
no momento que você precisa vender essa ação, ela está a R$60, você vai perder dinheiro com essa venda do ativo, entendeu? Então você vai sair no prejuízo. Pensando que é uma carteira previdenciária, uma carteira para se manter ao longo de toda a vida, onde a gente não pensa em ficar vendendo as ações, também é um risco que ali é minimizado. Mas eu tenho que te falar desse potencial risco de liquidez aí, tá certo? Você também vai estar exposto aos momentos do mercado, momentos de crise, momentos de maior bonança, momentos de recessões. Então isso você tem que ficar atento, porque também ondula nos lucros que as empresas. Imagina, você é sócio de uma empresa, essa empresa vai remunerar você, que é acionista, de acordo com o número de ações que você tem e de acordo com os números que a empresa apresenta, né? Então, tem lá uma empresa que vende brigadeiro, ela faturou R$100 por mês, sobrou ali R$60 para distribuir para os donos da empresa. Quando vende muito, sobra mais dinheiro. Quando vende pouco, sobra pouco dinheiro. Quando não vende nada, fica no prejuízo. Com as ações, é mais ou menos a mesma coisa, dependendo do setor que você está exposto, tá bom? Um outro cuidado que você tem é que ter uma gestão um pouco mais ativa na carteira de investimento. Poupancinha, CDB, você deixa o dinheiro lá e vai rendendo e você vai fazendo os aportes e esquece. Na carteira de ações, você tem que ficar não monitorando diariamente nem semanalmente. Você pode monitorar com uma frequência maior, por exemplo, quinzenal, uma vez por mês, mas requer um certo cuidado e você avaliar o momento que você vai fazer os novos aportes, comprar as novas ações, tá bom? Por isso, convido você também a ser inscrito aqui do canal e acompanhar os vídeos da carteira de ações de dividendos do canal, que é muito importante, onde eu ensino tudo isso. Beleza? Outra coisa, você tem que ter um certo entendimento sobre o mercado financeiro. Isso você vai aprendendo com o tempo, lendo livros, estudando, sendo exposto ao mercado devagarinho, aportando devagar, conhecendo como as empresas vão funcionando. Isso é mais um fator tempo também, tá bom? E, por último, o que comprar e quando comprar e a qual preço comprar também é um fator decisivo na compra das suas ações de longo prazo. Então, para ficar atento também, o que acontece, o que vai realmente enriquecer e criar essa renda passiva lá para o seu filho daqui a muito tempo, focar nas empresas que são empresas de mais longo prazo, foco em ações que são de longo prazo, em aportes frequentes. É muito importante que você tenha os aportes frequentes, estipular no seu orçamento. Todos os meses eu vou investir X dinheiro aqui nessas ações, porque é o acúmulo desses investimentos constantes que vai fazer você enriquecer, certo? Outra coisa, ter o rebalanceio da sua carteira. Alguma ação ou outra que você escolher pode vir a performar mal ou pode a perder os fundamentos daquela carteira previdenciária. Você tem que ficar atento para que, se perder o fundamento, você retira essa carteira dos seus investimentos e coloca outra ação ali diferente, certo? E o mais importante também é reinvestir os dividendos que você recebe. Então, o lucro que as empresas te pagam, você não vai pegar esse lucro e jogar fora e comprar outras coisas. Você vai comprar novas ações. Entendeu? Então, basicamente, se você se atentar a isso, é hora de você começar a investir na bolsa. Muita gente pergunta se, com essa alta que nós tivemos ali da Bolsa de Valores, se a bolsa ficou cara. Então, esse gráfico que está na tela aqui, ele mostra justamente o preço-lucro das ações do Ibovespa. O Ibovespa é um índice onde tem as ações mais negociadas na Bolsa de Valores. Então, nós temos na bolsa quase 500 ações, dessas 500 tiram-se umas 80 que são as mais negociadas, e isso gera um índice para a gente entender qual que é a média do mercado, o que está acontecendo ali, para a gente ter um parâmetro comparativo, certo? É o seguinte, então a gente tem que o PL, que é esse preço da ação versus o lucro que a empresa dá, essa média global. Hoje nós estamos no preço-lucro de 7,7. O que é isso? Isso quer dizer que se esse 7,7 se manter estável, em 7 anos você reavê o capital que você investiu ali em forma de proventos, em forma de bonificação, em forma de valorização da ação, entendeu? Se esse valor é menor, menos anos, você já esteve aqui em 2022 um PL de 4. Então, em 4 anos, você reaveria o que você investiu lá nas ações da Bolsa de Valores. Nós tivemos momentos muito mais caros, digamos assim, onde o PL foi lá para 24. Então, aí sim, a Bolsa de Valores estava num momento caro. Entendeu esse patamar? Se você não entendeu, deixa aqui no comentário que eu vou te ensinar direitinho, vou te explicar com mais detalhes, tá bom? Então, aqui em gráfico abaixo, a gente pode perceber que as ações do Ibovespa, que são
exemplificado num índice, no ETF que chama BOVA11. Esse ETF reúne todas essas 80 ações e como se comprasse todas essas 80 ações e vê se a ondulação dela no mercado, a rentabilidade. Então, durante ali alguns anos, você teve um rendimento de 168% com as ações do Ibovespa. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é quem investiu na Bolsa de Valores teve 168% de rentabilidade. Se a gente divide isso em 9 anos, a gente consegue 16,8% de rentabilidade anual investindo em ações da Bolsa de Valores. Entendeu o que eu quis dizer com esses dois gráficos? Então, assim, como que eu montaria essa carteira de ações de dividendos para que daqui a 21 anos o meu filho pudesse desfrutar dos dividendos ou eu pudesse usar isso para educar ele melhor? Então, eu teria 10 ativos, 10 ações, eu escolheria as 10 ações. Dessas 10 ações, eu me atentaria em diversificar setorialmente cada uma dessas ações. Então, eu não compraria tudo de mineradora, por exemplo, ou tudo de banco. Então, eu iria diversificando em cada setor da nossa economia. Porque, ora, vamos supor, um momento, o nosso setor do agronegócio, se ele vai mal, eu tenho os outros setores para segurar a rentabilidade da minha carteira. Com isso, eu diversifico o meu risco, eu diminuo o risco da minha carteira ficar muito volátil, lembra lá dos preços, e eu tenho empresas no prejuízo, certo? Então essa diversificação serve para isso. Então eu teria também 90% de empresas que pagam ali dividendos recorrentes, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, 2 vezes por ano, ou até 1 vez por ano, por exemplo, mas que realmente pagam dividendos, porque os dividendos são importantes para eu comprar mais ações e reinvestir, juntar com o meu capital de fora e fazer um aporte maior, certo? E também ter ações que são mais tranquilas, né? Não iria ficar procurando assim a todo momento as oportunidades. Nossas ações que mais caíram, tiveram a rentabilidade negativa, que estão em recuperação judicial, que estão valendo quase nada, para comprar na esperança ou na fé de que ela possa se valorizar. Isso não entraria nessa carteira mais previdenciária, uma carteira mais segura, tá certo, pessoal? Então é o seguinte, eu escolhi aqui de acordo com o meu conhecimento, com as minhas preferências também. Quero que você se atente que não é a escolha dessas ações, e sim da filosofia de investimento, tá bom? Então fique bem atento que não são especificamente as ações aqui, até porque não é indicação de compra nem de investimento. Eu não quero que você replique isso aqui na sua vida pessoal, eu quero que você entenda como que é a filosofia de uma construção de carteira previdenciária para que você possa utilizar isso como base de estudo para suas próprias decisões. Fechou? Então é o seguinte, eu escolheria aqui, vamos pôr o setor bancário. O Banco do Brasil, um dos melhores bancos do Brasil aqui, ele custa, uma ação desse banco custa R$ 57,87 na presente data. Ele tem um dividend yield de 7,84 nos últimos 12 meses, ou seja, o tanto que eu investi, o que ele me pagou de proventos foi 7,8% anualmente ali, certo? Ele tem um preço-lucro de 5,02. Lembra lá do PL da Bolsa. Então ele negocia um preço-lucro de 5,02, ou seja, por os R$1.000 lá daqui 5 anos eu vou reaver esses R$1.000 em forma de dividendo, bonificação, enfim, certo? Então o Banco do Brasil seria uma ação da minha carteira. Depois eu teria o Banco ABC Brasil também, pelo código ABCB4, e está custando R$ 24,66, que pagou um dividendo de 6,44 e negocia um PL de 5,98. Depois aí 2 ações de banco. Depois eu teria uma ação da Taesa, que é uma transmissora de energia muito sólida, muito consistente, pagadora de dividendos há anos, é uma empresa excelente de se ter numa carteira previdenciária, segundo os analistas. Então ela está custando R$ 35,59, que pagou 6,24% de dividend yield e tem um PL de 10,81, certo? Depois eu teria uma outra, que é uma empresa de energia também, mas ela é uma geradora e transmissora, mas é uma geradora de energia 100% limpa e sustentável, que tem usina hidrelétrica, fotovoltaica, eólica, tudo que é energia limpa. A Engie tem, é uma excelente empresa também, que está custando R$ 40,90, que te paga um dividendo de 7,10%, negociando um PL de 9,89. Depois eu já passaria para um setor de seguros. E setor de seguros é um mal necessário na nossa vida. Todo mundo tem seguro de alguma coisa. Então o BB Seguridade visa providenciar esses seguros para toda a população, inclusive para o agronegócio, que utiliza bastante. Então ele custa R$ 32,72 para te pagar um dividendo de 8,67, que foi nos últimos 12 meses, e está com um PL de 8,62.
Eu vejo a média de PL, eu escolho PL abaixo de 10, tá? É uma boa meta. Depois eu parto para o setor de saneamento. Veja, então olha só, setor de banco, todo mundo precisa. Energia, todo mundo precisa. Seguro, todo mundo precisa. Saneamento, todo mundo precisa. Então a gente tem Sanepar. Sanepar é uma das melhores empresas que tem uma lucratividade, um crescimento de lucro constante nos últimos 10 anos, muito sólido. Então ela custa R$ 5,37 para te devolver um dividend yield de 5,81 e tem PL de 5,39. Depois a gente já passa para um outro setor mais de commodity, mas é um setor também muito necessário, representado pela empresa Klabin. Klabin vende celulose, vende papel, papelão do lado, caixa de papelão, caixa de leite. Então cuida de faz absorvente, faz materiais para higiene pessoal, faz shampoo. Então tudo que está relacionado com madeira, celulose, que a Klabin está cuidando, custando R$ 21,82, para te devolver um dividendo de 4,81 e um PL de 8,45. Depois a gente tem uma outra empresa que vai trabalhar na transição energética, que está muito visada hoje em dia, fazendo etanol. Então ela faz açúcar e vende o açúcar, faz o etanol também, faz etanol de segunda geração, faz um etanol 100% renovável e limpo para a aviação também, que está muito bem conceituado e é uma empresa de bastante crescimento. Então, ela custa R$ 3,87 apenas para te pagar um dividendo de quase 7% e um PL de 11,67. Depois a gente tem a melhor mineradora do mundo, o nosso minério que tá vago é o minério mais puro que existe, e está custando R$ 67,95 para te pagar um dividendo de R$ 9,28% e tem um PL de 6,26. E para a gente fechar a 10ª ação, a gente se expõe ao setor do agronegócio pela Brasil Agro, onde ela compra terras agrícolas e na verdade, ela compra essas terras, melhora essa terra para vender. Enquanto ela melhora essa terra e não vende, ela planta nessa terra, vende o produto que ela plantou, e depois ela vende a própria terra e ganha um lucro absurdo com isso. Ela custa R$ 23,89, está com um dividendo de 3,62 e tem PL de 9,44. Então, assim, não são as ações, mas entenda a filosofia, entenda a diversificação setorial. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem banco, a gente tem energia, seguros, saneamentos, commodities no setor de celulose, a gente tem energia limpa de combustíveis, a gente tem mineração e a gente tem o agronegócio. Então a gente diversifica em 8 setores diferentes. Mas será que daria certo investir nessas ações? Como que a gente faz para ter certeza sobre isso? Para a gente continuar, compartilha esse vídeo com alguém para mim. Manda num grupo, manda com quem está começando a investir, manda para quem tem filhos e planeja o futuro. Acho que todo mundo vai se beneficiar com esse vídeo, inclusive eu, tá certo? Então assim, será que daria certo? Para isso a gente faz um negócio que chama backtesting, tá? Eu vou deixar até aqui no vídeo, eu ensino você a fazer esse backtesting aqui no site totalmente gratuito, onde a gente coloca as ações e simula o investimento. Então, o que eu fiz aqui? Eu simulei um aporte inicial de R$500 e um aporte mensal de R$500. Então, você vai começar com R$500 e vai investir todos os meses R$500, certo? Então, e aí a gente joga isso nos dados com todas aquelas empresas, onde você compra uma quantidade igual para todas as ações, e isso, pessoal, daria nada mais, nada menos do que um valor de R$55 mil só com seus aportes. O valor acumulado é R$145 mil, mas veja a data, são 9 anos de investimentos. Por que eu coloquei 9 anos? Algumas daquelas empresas que eu escolhi têm um IPO recente, elas entraram na bolsa mais recentemente, então eu não pude colocar uma faixa de tempo um pouco maior, mas eu vou fazer um tempo maior aí para a gente poder criar essa simulação muito bem feita. Então, sim, por 9 anos, se você tivesse comprado R$500 todos os meses dessas ações e reinvestido os dividendos, você teria R$145 mil, sendo que quase R$50 mil seriam de dividendos que você recebeu durante esse período. Entendeu a importância dos dividendos e do reinvestimento desses dividendos? Isso, pessoal, daria uma rentabilidade de 164,2%, o que de forma anual daria 18,2% durante esses 9 anos nessas ações, nesses aportes específicos. Lembrando que essa rentabilidade é um retrato de hoje para o passado. A gente não sabe, não temos uma certeza do futuro, mas a gente tem um histórico longo, tem já empresas boas, empresas rentáveis, continuar boas e rentáveis.
a não ser que alguma coisa aconteça totalmente fora aí da caixinha, tá bom? Então, isso você pode perceber pelo gráfico em azul que vence muito mais ali as ações do Bovespa. Lembra que eu falei lá do BOVA11? Então, o BOVA11 renderia ali 58,54%. O CDI renderia 46%. A nossa taxa de juros desses 9 anos ficou em 27,6%. Isso para exemplificar que as escolhas que nós fizemos das ações com os aportes foram maiores do que esses outros indexadores, e com isso a gente consegue uma rentabilidade superior o suficiente para arcar com os riscos lá do início de se investir em ações. Então, quando você vai fazer um investimento, você tem que analisar os riscos. Será que compensa? Para 18,2% anual, é um risco que, em tese, compensaria bastante. Agora, se a gente fosse simular essa carteira do momento da gravidez até os 21 anos, não coloquei 18 anos, porque com 18 anos, o menino não sabe nada. Com 21 anos, após os 21 anos, se você investiu R$500 todos os meses durante 21 anos, você teria em uma taxa de mais conservadora de 15% em ações. Lá, lembra, eu coloquei 18,2%, que foi o que deu no valor. Aqui, eu estou sendo mais conservador e colocando uma taxa de 15%. Essa taxa de 15% daria um total de R$770 mil investidos, tá? Ganhados, de formas em 21 anos. Então, só que desses 770 mil, o poder dos juros compostos está no longo prazo. Se você tivesse só juntado os R$500 mensais debaixo do seu colchão, você teria 126 mil. 600 mil reais foram só de juros e de dividendos que essas empresas te pagaram e de valorização. Então veja aqui embaixo no gráfico, os primeiros 7, 8, 9 anos, você quase não vê isso. Depois, os seus juros compostos começam a triplicar, quadruplicar, fica uma verdadeira bola de neve. Então aí você me pergunta, beleza, então com esses 21 anos eu consegui juntar esses 770 mil lá nas minhas 10 ações, beleza? Beleza. Então assim, analisando essa taxa de 15% de dividendo, digamos assim, esses 770 mil seriam suficientes para te abastecer com 115 mil reais por mês. Então, de 770 mil reais a 15% anualmente, te renderiam 115.500 reais. Mas assim, tá, e se eu fosse retirar esse dinheiro para pagar um estudo, para pagar uma viagem para o meu filho, para pagar um cursinho, alguma coisa, uma faculdade, alguma coisa que vai ajudar ele a crescer? Dividido por 12, daria um salário de R$ 9.625. Porém, você não deve retirar esse dinheiro todo, porque senão você vai perdendo o valor patrimonial. O que a gente faz? Existe uma taxa de resgate. Quanto que é uma taxa de resgate segura para que você use essa renda passiva como um salário e não perca o valor que você juntou? Seria 60% daquilo que você está ali recebendo de dividendo. Então, por exemplo, os R$ 9.625, que são os 115 mil dividido por 12, daria R$ 5.775, 60% desse valor. Então, desses 9 mil, você tiraria 5.700 e os 3.850 você faria um novo aporte ali nos seus investimentos. Então, você tiraria um pouco para você para pagar os estudos e você reaportaria o resto para você continuar movimentando a bola de neve, senão ela para e você começa a perder dinheiro. Entendeu como que funciona? Gostou do conteúdo? Você achou interessante? Deixa um valeu demais para mim, você vai conseguir incentivar e vai apoiar aqui o canal de uma forma muito bacana, tá bom? Só clicar aqui no botão embaixo, valeu, que aí você já direciona para a gente poder implementar mais coisas interessantes aqui no canal, tá bom? E olha só, eu espero que eu tenha sanado as suas dúvidas com relação aos investimentos e ações. Se ainda você tem dúvida, reafirmo, considere se tornar um inscrito e acompanhar os vídeos, inclusive os vídeos da carteira do canal, para você entender como que faz os aportes, como que eu vou investindo ali um pouquinho toda semana, para você entender a filosofia dos investimentos e como isso é benéfico para o nosso crescimento pessoal e para o nosso crescimento financeiro também. E se você quiser saber mais, você pode me seguir lá no Instagram, que é o Investidor Classe Média. Lá a gente faz posts mais despretensiosos, a gente conversa, bate um papo, tira dúvidas e é um canal mais aberto, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, se você ficou feliz, se você conseguiu ficar aqui até o final, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho, porque tem vídeos frequentes, aí toda vez você vai ser lembrado disso. E comenta aqui, o que você achou dessa proposta? Você faria isso para o seu filho?
E fiquei muito feliz de ter feito esse vídeo pra você. Te vejo no próximo. Até